Oi, gente! Estamos chegando para abrir a nossa madrugada astral com as melhores energias, com bastante conhecimento para você poder se espiritualizar a cada dia, melhorar, né, tudo aquilo que você está vivendo, se desenvolver, trabalhar a magia também na sua vida, que é a arte da transformação. Estamos aqui para poder te apoiar, tá? Sempre abrindo a madrugada juntos, é à meia-noite, né? Que hora gostosa! É a hora da magia, gente, a hora da transformação. Meia-noite aí é um horário bem significativo, bem poderoso. Mas hoje o que nós vamos falar aqui no programa? Vamos falar sobre mediunidade. As pessoas perguntam comumente para a gente nas leituras, nas consultas: ah, eu tenho mediunidade? Eu queria confirmar isso, porque me falaram que eu tenho ou porque eu sinto coisas diferentes, sinto as energias dos ambientes. Então, é importante desmistificar que não é porque você é uma pessoa sensitiva, sensível às energias, que necessariamente você seja médium. Tem isso, tá? Você sabe por quê, gente? O que é a mediunidade em si? A mediunidade ela é a faculdade de você conseguir algum tipo de comunicação com espíritos, com desencarnados, com pessoas que já fizeram a passagem. E aí, se você consegue algum tipo de comunicação, não importa qual é o tipo, de repente você vê o espírito ou os espíritos, de repente você se comunica telepaticamente, ou você os encontra através de sonhos, de desdobramento, de repente através da incorporação, você facilita o contato dos espíritos com as pessoas. Aí você é médium, tá? Mas se você identifica só energias dos ambientes, se a energia é pesada, se ela não é, se é uma energia boa, qual que é o interesse das pessoas quando se aproximam de você, o que as pessoas estão pensando sobre você, o que aquela pessoa está sentindo. Se você tem este tipo de circunstância que você vive, de experiência, não necessariamente você é médium, você é uma pessoa psíquica, tá? Porque o psíquico, ele sim, pode ser telepata, então ele pega o que o outro está pensando. O psíquico, ele pode ser empata, então ele sabe o que o outro está sentindo, tá? O psíquico, ele pode ser clarissenciente, então ele percebe as energias dos lugares pelos quais ele passa. Então, de repente, você é um psíquico. Agora, tem psíquicos que são mediúnicos, ou seja, médiums, tá? Mas o médium, obrigatoriamente, ele precisa ter algum tipo de comunicação com espíritos para que ele esteja classificado dessa forma, tá? Então, tendo já explicado para você o que é a mediunidade, eu vou comentar os tipos de mediunidade, que são as formas pelas quais a mediunidade pode se expressar, digamos assim, tá? Para a gente poder entender, porque as pessoas também, quando escutam falar em mediunidade, muitas vezes elas pensam também que o médium ele trabalha somente por incorporação, tá? Ou por psicografia. Esses são formatos bem conhecidos, né, aqui no nosso país. Sobretudo a incorporação, porque a Umbanda, o Candomblé popularizaram muito. Até o kardecismo também, né, que é chamado por muita gente de mesa branca, também popularizou muito a incorporação. E já quando a gente fala de psicografia, a gente pensa em Chico Xavier, né? A gente já lembra automaticamente, né, dentre outros, mas foi um grande expoente que trabalhava dessa forma, com psicografia. Então, essas duas modalidades de mediunidade no nosso país são incrivelmente populares, mas não são as únicas, não. Então, vamos lá, vamos conhecer. Bom, você pode ser um médium clarividente. O médium clarividente é aquele que vê os espíritos, ele os enxerga, tá? E isso pode acontecer dependendo de como ele está emocionalmente. Tem dias que ele pode ver mais, dias que ele pode ver menos, dias que pode ser mais nítido, dias que pode ser menos. Às vezes é mais à noite que de dia, às vezes é quando está relaxado, às vezes já é em todo momento, no dia a dia. Então, o médium clarividente ele enxerga. Agora, não significa que pelo fato dele ser clarividente, ou seja, de enxergar espíritos, que isso aconteça a ponto dele se confundir em relação ao que é um espírito e o que é uma pessoa encarnada. Muitas vezes, quem fala que confunde, que enxerga tanto a ponto de confundir quem está vivo com quem está morto,
Às vezes não é a experiência real, não é a realidade, às vezes é o ego da pessoa querendo enfatizá-la, mostrar o quanto ela tem uma mediunidade boa, né? E ela quer afirmar isso, ela quer se reafirmar, e aí ela fala desse modo, tá? Então, é claro que ela pode ter uma clarividência linda, muito bem desenvolvida, mas daí para chegar ao ponto dela confundir uma pessoa que está desencarnada com uma pessoa que está encarnada, já pode ser uma coisa um pouco além do ponto, digamos assim, tá? Então, até porque, se a pessoa nasce com isso, ela tem isso há tanto tempo, ao longo da vida ela vai aprendendo a diferenciar uma coisa da outra, tá? Então, o médium clarividente, ele pode enxergar espíritos e fenômenos espirituais que os outros não estão ali enxergando. Agora, gente, tem os médiums audientes, então, como o nome já diz, audiência, né? São auditivos, eles escutam os espíritos falam com eles, então eles podem muitas vezes escutarem o nome deles, como se eles estivessem sendo chamados, daí eles olham para trás, para o lado, vê que não tem ninguém chamando, já percebe que foi algo espiritual. Às vezes falam para eles as mensagens, eles escutam coisas, tá? Nós temos também os telepáticos. Eles se comunicam com espíritos, mas é tudo mentalmente. Então as comunicações vão fluindo através de pensamentos, tá? E aí a gente tem os psicofônicos. O que é a mediunidade psicofônica? Aquela que funciona por psicofonia, tá? Como que ela funciona? Nesse caso é quando o médium utiliza a voz dele para transmitir as mensagens que os espíritos desejam. A gente pode falar de uma forma mais popular sobre a psicofonia utilizando o termo incorporação, porque na incorporação o médium entra num transe, o espírito ali fica mais conectado com ele através do transe e ali vai utilizando a voz do médium para que possa expressar as ideias e as mensagens, dizer aquilo que ele quer dizer. Tá? Ele utiliza a voz do médium. As palavras ali saem através da boca do médium. Tá? Então, a psicofonia ela faz uso justamente disso. A capacidade de comunicação do médium ela fica sob o domínio do espírito, com consentimento do médium, é óbvio, e aí, a não ser nos casos de possessão, mas aí é outra história, e aí o médium ele traz as mensagens, tá? Para as pessoas que estão ali, mensagens dos espíritos. Então, psicofonia e incorporação é praticamente a mesma coisa, tá? E aí nós temos os psicógrafos, são os médiums de psicografia. Aí é aquele que o Chico Xavier, né, como eu disse, é o grande exemplo da psicografia. Então, o médium ele vai escrevendo, tá? Ele escreve as mensagens dos espíritos e deixa para as pessoas. E ele fica num transe também quando ele está escrevendo, conectado com o espírito, ele vai recebendo aquela mensagem, vai vindo na mente dele e aí ele vai escrevendo isto, tá? Então, essa é a psicografia. Aí, gente, também é importante dizer que na psicografia, além desse formato que a gente conhece mais tradicional, que o médium escreve com a canetinha, com a mão dele, muita gente já usa o computador. E às vezes funciona até melhor assim, sabe? Outros não, é escrevendo, mas é que nessa era moderna a gente foi se desconectando do escrever, como a gente fazia 15 anos atrás, 20, né? E agora a gente está todo mundo tecnológico, tá? E a mediunidade ela também pode funcionar dessa forma. Aliás, a tecnologia tem sido muito utilizada também junto a tarefas mediúnicas de diversas maneiras, tá? Bom, mas voltando ao tema, nós temos também os médiums inspirados. Quais são os médiums inspirados? São aqueles que têm alguma inspiração, tá? E aí essa inspiração, ela é trazida pela espiritualidade. E aí ele é inspirado a dizer alguma coisa para alguém. A gente não escuta falar que o mundo espiritual muitas vezes usa as pessoas que estão à nossa volta para passar para a gente informações, transferirem ideias, conhecimentos, passar aquela palavra que às vezes a gente está precisando ouvir e, por vezes, eles utilizam quem está à nossa volta para fazer isso, tá?
Então, o médium inspirado é este, tá? Ele tem ali uma ideia que vem nele de uma forma muito forte e que não é uma ideia dele, mas é uma ideia passada para ele, através de uma inspiração. Então, do nada, ele recebe um pensamento que é totalmente diferente dos que ele está cultivando ou do que o pensamento que ele teria, tá, habitualmente. E aí isso foi passado do plano espiritual para ele, tá? E nós temos também a mediunidade de cura, tá? A mediunidade de cura é aquela onde o médium, em conexão com espíritos, consegue absorver energia de doenças e eliminá-la. Ele consegue acalmar ali uma dor, uma inflamação, reduzindo potencialmente essa mediunidade de cura. Então, gente, estes são alguns exemplos para você entender como a mediunidade funciona, tá? E eu nem falei do desdobramento, tá? Da projeção astral, que também é uma técnica, né, muito utilizada. A gente pode desenvolver essa capacidade de se desdobrar para que o nosso espírito saia ali, né, das limitações que são colocadas pelo nosso corpo físico e possa fazer viagens a outros planos, outros locais, interagindo com outra gente, aprendendo outras coisas e depois retornando para o aqui e o agora, para o plano físico, tá? Então você vê como a mediunidade ela é ampla, como vai além daquilo que a gente está acostumado. Muita gente só vê a mediunidade sob o olhar da incorporação, sob o olhar da psicografia, mas não, gente. Tem a de clarividência, tem a de clareaudiência, tem a telepática, tá? Então a coisa é bem ampla e eu vou te dizer que todo mundo tem mediunidade. O que muda é que alguns têm ela mais desenvolvida, têm ela num grau maior, outros num grau menor, mas ainda quem tem ela de uma forma menos desenvolvida, se for um desejo, também pode se desenvolver mais nesse quesito. Uma das coisas que trava muito as pessoas em relação à mediunidade é que elas têm medo. Falam, ai, eu não estou preparada para ver um espírito. Ah, se eu ver um espírito, eu vou sair correndo, né? A pessoa fica ali desesperada só mediante a ideia, a possibilidade de ver um espírito. Mas eu vou te dizer, gente, eu acho que é um medo tão bobo, porque a gente tem que expandir a nossa consciência cada vez mais. Vamos imaginar o quê? Que é só essa vida e que acabou, acabou e não existe mais nada? Ou tem gente que até sabe que existe, mas tem medo de ver, enxergar. Eu não entendo o porquê desse medo. O que um espírito pode fazer ali, a não ser assustar uma pessoa que não está preparada, né? Ela vai morrer de susto se ela acorda e se depara com alguém ali sentado na cama dela, né? Tá levantando do quarto, né, para ir no banheiro, tomar uma água no meio da noite, ver um ser manifestado ali no corredor, né? A pessoa vai tomar um baita de um susto, né? E aí, gente, é o máximo que pode acontecer, porque é diferente de uma pessoa que está encarnada, que pode fazer um mal físico para você, que uma pessoa encarnada, ela pode te agredir, ela pode ter um ato de violência contigo na rua, mediante um assalto, no trânsito, e ela pode fazer coisas terríveis com você, né? Te machucar, tirar a sua vida. O espírito não. Qualquer ataque que o espírito faça é em relação a nos guiar para estarmos na hora errada, no local errado, porque um espírito pode te conduzir, sabe? O espírito obsessor, espíritos que tenham intenções negativas, se você não estiver bem protegido, ele pode te conduzir para você fazer uma escolha errada, ir num lugar perigoso e aí ser atacado por uma pessoa que está encarnada, viva como você. Então, o espírito pode nos guiar para ciladas, como pode fazer a gente ficar desatento no trânsito, na estrada, bater o carro. Podem trazer à tona acidentes, tá? O espírito também pode ir drenando sua energia, te deixando perturbado, preocupado, mexer com a sua mente, fazer uma bagunça mental. Ele pode fazendo você ficar negativo, depressivo, de modo que você possa desenvolver até outros males, outras doenças aqui no plano físico. São estas as coisas que um espírito pode fazer. Apenas estas, tá? Contra você. Mas não uma outra coisa, além disso, a não ser também te assustar. Então não tem por que a gente ter medo de espírito.
Aí é claro, quanto mais você vai se abrindo para esse mundo e você vai tendo experiências em relação a isso, com o passar do tempo vai se tornando uma coisa natural para você. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que abrir a nossa mente não só para lidar com o mundo dos espíritos, mas também, gente, com de outros seres, porque é um pensamento pequeno, né? A gente se limitar a acreditar que só existe gente nesse planeta. Não, cada vez mais a gente tem visto a presença dos seres estelares, né, intergalácticos. Então existe. A gente só não tem às vezes muito contato, muita conexão. Tem pessoas que têm, tá? Mas existe. E isso vai ficar cada vez mais notório nos próximos anos. Então, quanto mais a gente se abrindo para isso e encarando de um modo natural, melhor, tá? Agora, tem exercícios mediúnicos que você pode fazer também, tá? Eu vou ensinar um para você que você pode fazer antes de dormir, sempre, tá? Basicamente, quem tiver um sonzinho, uma musiquinha aí que relaxe você, você pode ligar, ver lá no Spotify, põe lá no YouTube uma canção relaxante, tá? Uma música relaxante, e aí você vai dizer, né? Nesse momento eu me abro para o mundo espiritual e eu peço que se tiver alguma mensagem para ser passada a mim, de algum modo, seja uma mensagem de antepassados meus, ancestrais, amigos já desencarnados, ou simplesmente dos meus protetores, mentores, guardiões, que essa mensagem me seja dada, né? Me seja passada durante o sono ou agora, enquanto eu me preparo para dormir. Se tiver que ter algum contato espiritual, algum encontro, que aconteça de forma harmônica para mim e para outra parte. Que assim seja e assim se faça, que assim seja, assim se faça, que assim seja, assim se faça. Aí você relaxa, sabe? Você pode até deixar ali o som programado para depois de um tempinho ele desligar sozinho, tá? Se essa for uma opção, mas você deixa uma musiquinha relaxante, você faz esse pedido e aí você se concentra e relaxa. Pode ser que enquanto você escuta aquele som, já venham ideias na sua cabeça, contatos, você sinta presenças espirituais, tá? E aí, naturalmente, quando você faz isso já é quando você está se preparando para dormir, deitado, deitada, depois você vai cair no sono e vai dormir. Mas pode ser que você sonhe com alguém, e nem sempre é sonho, às vezes são encontros mesmo que a gente tem, que a nossa mente acaba gravando aquilo e a gente volta lembrando do que aconteceu, com a sensação de que foi um sonho, mas às vezes são encontros mesmo que acontecem enquanto a gente dorme, tá? Então, esse é um exercício básico. Você nem precisa fazer com música. Se você quiser, quando você já está deitado, pronto para dormir, você faz esse exercício e você vai ver o quanto ajuda, gente. Aí você vai passar a sentir mais presenças espirituais. Isso de sentir é muito real. Porque o que, que acontece? Quando a gente já está aí entrando numa sonolência, prestes a se deitar, a dormir, é um momento que a nossa sensibilidade fica fortalecida, tá? Porque a nossa conexão com o espiritual aumenta muito, gente, próximo à hora de dormir. Porque naturalmente o seu lado racional ele vai diminuindo e você vai se preparando, sabe, para relaxar, para deitar-se e para se conectar com os outros espíritos, com os outros mundos. Porque quando a gente dorme, o nosso espírito ele está sempre por aí, né, vivenciando outras experiências. Então faça esse exercício sempre antes de dormir, que você vai ver o quanto ele vai estimular você a ter conexões noturnas, encontros ou a simplesmente receber mensagens daqueles que já se foram ou daqueles que você nem conheceu, porque são mentores que estão te dando suporte do outro lado desde que você encarnou aqui nessa vida e nesse mundo, tá? Bom, falamos então um pouco sobre mediunidade. Quero também te lembrar que tem ritual que vai acontecer lá no templo de Wicca, hein? Aliás, se você não está seguindo o Instagram do templo, eu vou passar para você. É muito simples, templo.wicca, tá? Esse é o Instagram, templo.wicca. Siga lá. Aí você vai ver no último post que tem todas as informações do ritual de queima de karma. Esse é um ritual libertador, ele vai te libertar dos seus karmas, ele vai te dar força espiritual para você transcender aquelas dificuldades que você já percebeu que você tem na vida, que são dificuldades karmáticas, ou seja, que você não está trazendo de agora.
tá? Mas você também não precisa aceitar, se conformar e achar que a vida sempre vai ser difícil em relação àquelas questões. Você vai pedir à espiritualidade nesse ritual que ela te deu suporte para você poder amenizar esses karmas e fazer as coisas acontecerem. Você pode ser feliz, próspero, amado, saudável, você só não pode ficar parado reclamando. Você precisa se levantar e acionar a espiritualidade para te ajudar a mudar as coisas. Porque se o karma é uma restrição espiritual, é somente através de um processo espiritual também que você vai conseguir aliviá-lo e colocar as coisas para andarem na sua vida, transcendendo aos seus karmas. Você pode, é possível, tá? Mas você precisa fazer a sua parte. E faremos esse processo que vai ser forte, lindo, juntos no Templo de Wicca, dia 23 de novembro. É um sábado, 14 horas, tá? Mas você precisa reservar a sua participação, porque é claro, né, que o número de pessoas é restrito de acordo com a capacidade do local. Então, corra, se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai terminar o ano leve, esperançoso e com a certeza de que em 2025 as coisas vão acontecer. Qual que é o WhatsApp? Anota aí, 11 9 73 74 5755. 11 9 7374 5755. E lá tem todas as instruções também no Instagram, tá? E vai ser um prazer vê-lo aí nesse final de ano, né? E a gente ter um contato também além daqui do rádio e da TV e trabalharmos juntos as energias e o mundo espiritual para que as coisas aconteçam na nossa vida. A espiritualidade é base para tudo, gente. Sem ela, a nossa existência fica muito frágil. A espiritualidade, ela ajuda a gente a ter força para lidar com todos os nossos desafios daqui. A gente continua tendo os desafios, mas a gente passa a ter suporte, a entender o porquê que as coisas acontecem e a como lidar, tá? Então, queima de karma, 23 de novembro, você está mais do que convidado. Você não está ouvindo isso por acaso, então receba este chamado, tá? Me siga no Instagram também, @EduScarfon. Lá eu faço stories, posto várias dicas para vocês e acompanhem também o Bom Astral lá na Astral TV, né? Na madrugada eu tô aqui com vocês na Madrugada Astral e lá de manhã eu tô no Bom Astral às 10h30, ao vivo diariamente, recebendo pessoas muito queridas com bate-papos aí super interessantes. A gente falou hoje de mediunidade aqui no programa e você sabe que eu lancei um livro recentemente que se chama Segredos da Paranormalidade. Nesse livro eu explico sobre os dons paranormais, que nós podemos tê-los, e como desenvolver esses dons. Inclusive a mediunidade é um dos dons paranormais que eu comento no livro, tá? É um dos dons e eu dou vários exercícios lá para você desenvolver também essa capacidade, tá? Essa e outras. Então adquira Os Segredos da Paranormalidade, está publicado pela Madras Editora. No site da Astral TV, que é astraltv.com.br, você pode adquirir, todo mundo que adquirir por lá, eu mando autografado, com uma mensagem carinhosa, com marcador de páginas bem bonito, você recebe de qualquer lugar que você tiver esse livro que é um manual para você trabalhar com a sua paranormalidade. E como a mediunidade é um dom paranormal, então ela está sendo tratada também nesse livro. Lá eu também comento experiências minhas, inclusive lá no reality Os Paranormais, que eu participei em 2014. Então tá bem legal, tá? Segredos da Paranormalidade vai ajudar você a lidar com os dons paranormais, como eu disse, inclusive a mediunidade. E para você adquirir do site da Astral TV, astraltv.com.br. Gente, está chegando ao fim o nosso encontro dessa madrugada. Vem aí outros comunicadores papeando com você na Madrugada Astral aqui na Vibe Mundial e na Astral TV. Bênçãos brilhantes e a gente se vê no próximo programa. Até lá!